Olá e obrigada por se juntar a nós no nosso programa Conceitos Básicos na Sabedoria da Kabbalah com o Dr. Michael Leitman. Olá, Dr. Leitman, Dr. Leitman, olá a todos. Ora, neste programa, de cada vez pegamos num conceito desta maravilhosa sabedoria da Kabbalah e tentamos explicá-lo da forma mais simples para uma pessoa que começou a ter interesse recentemente na sabedoria da Kabbalah. E o nosso conceito para hoje é incorporação, Itkalelut. O que eu queria dizer era, Itkalelut, a incorporação, é uma palavra que eu realmente não encontro no meu dia a dia. Só quando comecei a estudar a sabedoria da Kabbalah é que encontrei esta palavra. Eu compreendo que explica o conceito em si próprio e explica uma conexão muito especial entre as pessoas. E a minha pergunta é que espécie de sensação é que esta palavra de Kalelut expressa? Dr. Lightman, conexão. Que aquilo que um tem, aquilo que uma pessoa tem, pode conectar a outra pessoa e, como resultado da sua conexão, discernimentos de diferentes tipos, entendimentos, sabores, entram numa incorporação. Rony, por que os cabalistas escolheram especificamente esta palavra Itkalelut, incorporação, para expressar esta sensação? Dr. Leitman, é um resultado muito bonito e especial que vem desta aproximação das pessoas, que quanto mais próximas estão umas das outras, tornam-se incorporadas umas nas outras, as suas qualidades, tendências que têm e, portanto, entram num tipo especial de conexão chamado incorporação. Oh, Rana, o que é que significa que se aproximam? Dr. Leitman, aproximar-se significa de acordo com a equivalência de forma que existe numa e na outra. Os diferentes sabores, a diferente atração, e de acordo com isso, entram numa conexão entre elas. Onde disse que quanto mais se aproximam, mais incorporadas se tornam. O que é que significa tornar-se incorporado? Dr. Lightman, significa que o que um tem passa para o outro e o que o outro tem passa para o primeiro. Ron, como? Dr. Lightman, através da incorporação. Ron, isto é tipo como um ciclo fechado. Dr. Lightman, não, nós vemos que as pessoas se sentem umas às outras. Estão num tipo de conexão mútua, às vezes por um período prolongado de tempo. E tornam-se mais próximas. Como resultado de cada uma entender a outra, que cada uma pode retratar dentro de si própria quem é este amigo e, como resultado, tornam-se incorporados. Ora, qual é a diferença entre incorporação e aproximação? Dr. Leitman, aproximação pode ser em opiniões entre o que um tem e o que o outro tem, que começam a conhecer-se e então entram numa espécie de conexão entre eles. E, portanto, alcançam incorporação. Ora, no dicionário diz que a palavra itkalelut, incorporação, significa integração, misturar. Concorda com esta definição, Dr. Leibniz? Claro que sim. Rony, como é que nos tornamos incorporados nos nossos pensamentos, desejos, ações? Como é que isto acontece exatamente? Dr. Leitman, aquilo que entramos em conexão uns com os outros. E nessas qualidades aproximamo-nos e tornamo-nos tão incorporados que podemos imaginar dentro de nós próprios a imagem do nosso amigo e saber antecipadamente o que ele vai pensar, como ele vai responder a determinada coisa.
Ora, e é importante para mim ser capaz de retratar a imagem dele dentro de mim, Dr. Lightman, claro, porque aí sentimos que estamos próximos uns dos outros. Ora, não é um processo que é importante para uma pessoa, para o desenvolvimento espiritual de uma pessoa, Dr. Lightman, claro, porque todo o nosso desenvolvimento depende na medida em que estamos incorporados, em que nos aproximamos, em que conectamos uns com os outros. Ora, porquê? Dr. Lightman, porquê? Porque cada um, para começar, é um egoísta e não pode incorporar com outra pessoa, com um estranho. Vê isso com as crianças quando não querem compreender-se uns aos outros. Quando nós nos tornamos um pouco mais maduros, começamos a entender que, que podemos avançar na nossa vida na medida em que nos aproximamos. E esta proximidade liga-nos de tal forma que o que pensamos vai ser claro para a outra pessoa. E o que a outra pessoa quer dizer imediatamente se torna claro para a outra pessoa, mesmo sem ela falar. E isto é o que acontece quando as pessoas estão incorporadas umas com as outras? Perguntou o Dr. Lightman, certo? Oh, Rani, como é que isso está relacionado com o desenvolvimento espiritual, Dr. Lightman, na medida em que nos compreendemos uns aos outros, nos aproximamos, nos compreendemos uns aos outros, tornamos-nos mais ricos em termos das nossas qualidades, características, pensamentos, e então quando expandimos cada um dos nossos círculos, os círculos que estão à volta de cada um de nós, então dessa forma, ou através disso, tornamos-nos mais ricos internamente. Começamos a entender melhor, a sentir melhor a natureza, o ambiente, a sociedade. E isso realmente ajuda-nos a avançar na direção uns dos outros. Ora, eu ouvi que a Kabbalah, a incorporação é algo que acontece até nos níveis mais elevados que incorporam uns nos outros. O que é que isso significa? Dr. Lightman, significa que o que estamos a falar aqui são qualidades, desejos, forças que existem em cada um dos níveis espirituais, que ao aproximar-nos uns aos outros, ao querer doar uns aos outros, tornamos-nos incorporados uns com os outros. Incorporar significa conectar, que um entra no outro. E nós simplesmente entramos uns nos outros, permeamos-nos uns aos outros. E então, entre nós, há esta incorporação de qualidades, desejos, sabores, etc, etc. E desta forma podemos enriquecer-nos uns aos outros e a nós mesmos de uma forma que cada um de nós sente, percebe a realidade e assomando a isso, também recebemos as qualidades da outra pessoa. E desta forma podemos abrir o círculo à nossa volta de uma forma mais abrangente. Oran diz no livro do Zohar que, como resultado da incorporação, nos tornamos um. O que é que isso significa? Dr. Lightman, que podemos, de uma tal maneira, incorporar nós, o nosso amigo e nós, que o que quer que nós estejamos a sentir, vamos compreender a outra pessoa, sentir o que a outra pessoa sente, a outra pessoa vai sentir-nos a nós também, e o que acontece é que não tem limites. Através da incorporação mútua, nós podemos estender, abranger os nossos limites, os círculos à nossa volta. E em vez de um estar fechado dentro
das suas características inatas, vai abrir-se a todas as ocorrências e qualidades e características que a natureza pode, pode preencher a pessoa com. Ora, isso é lindo. Então, se eu entendi, está a falar da incorporação entre duas pessoas. Dr. Lightman, certo? E mencionou o conceito de enriquecimento, que se eu ficar incorporado no outro, isso enriquece-me. Agora, a palavra incorporação explica ambos incluir os outros, mas também tem a ver com a palavra klal, ou seja, regra, generalidade, uma coisa compreensiva. Quando eu estou incorporado no outro, desenvolvo a capacidade de sentir toda a realidade? Dr. Eichmann, claro, porque através disso expandimos o nosso campo de percepção e desta forma, ao entrar neste tipo de conexão com cada vez mais pessoas, através delas podemos sentir, compreender, aceitar toda a natureza, todas as formas da natureza, toda a forma da natureza, verdadeiramente e de forma ilimitada. Bom, assim tanto, Dr. Altman, claro. Orhan, e tudo isso acontece através da incorporação, Dr. Altman, certo. Orhan, a Kabbalah diz que na incorporação descobrimos a força superior, Dr. Altman, certo. Orhan, o que é que isso significa? Dr. Altman, quando a pessoa se torna incluída dos outros, quando quer conectar-se com eles, quando quer abrir-se para com eles e senti-los dentro de si própria, então o que acontece é que aí atrai os outros para ele. Significa que é como se os trouxesse para o seu coração. E também eles aprendem daí e fazem o mesmo. E então o que acontece é que todos se tornam incorporados de todos os outros e isso é ilimitado. Ora, onde está a força superior aqui? Dr. Lightman, a força superior está à espera que eles comecem a conectar-se uns com os outros. E então, entrar na conexão entre eles e existem todos. Oh, e por que não entra primeiro em nós, se o queremos sentir? Dr. Lightman, não, ele entra apenas na conexão, na incorporação, porque essa é a qualidade mais próxima dele. Que cada um abre o seu coração e está disposto a aceitar o outro, conectar-se com o outro. E, portanto, o que acontece é que todos se tornam incluídos de todos os outros. E então, através disso, eles tornam-se os fiadores uns dos outros, que sentem o que os outros sentem, o que cada um deles sente. E o que recebem aqui é uma nova qualidade chamada incorporação, Itkalelut. E isso permite que a pessoa sinta toda a realidade. Oran, por que a sabedoria da Kabbalah fala da incorporação, Itkalelut? Porque é o meio principal através do qual alcançamos toda a realidade. Ora, a incorporação é um processo necessário para alguém que quer desenvolver-se espiritualmente, de acordo com a sabedoria da Kabbalah. Dr. Lightman, certo. Ora, Rabbi Kook escreve que através da incorporação trazemos o amor dos outros para os nossos corações. O que é que ele quer dizer com isto? Dr. Lightman, ele quer dizer que cada um pode incorporar com todos os outros e precisamente isso gera um vaso universal, um Kli. E então alcançamos um estado em que todos sentem todos os outros e, portanto, podemos alcançar um estado que é chamado a correção final. Ora, isso significa o quê?
Dr. Leitman, que cada um de nós sai do seu ego individual, e se torna incluído, incorporado com os outros. Sente o outro como se sente a si próprio. E aí não tem nada melhor do que isso. Ora, nem porquê? Doutor Artemio, porque então vai sentir toda a realidade, toda a natureza, e vai incluir todos num só abraço. E é assim que passamos aos outros. Esta sensação. Ora, nós estamos a falar da incorporação, diz que passamos uns aos outros, que nos enriquece, que nos tornamos incluídos uns nos outros. Em todo este processo de incorporação, perdemos algo de nós próprios, da nossa sensação de eu. Dr. Leitman, Deus nos livre? Não. Apenas alcançamos e adquirimos qualidades diferentes dos outros e conectamos todas estas qualidades nas nossas qualidades naturais. E começamos a sentir a realidade de uma forma abrangente. Ora, o que é que vai mudar acerca de mim se eu for capaz de me incorporar nos outros? Dr. Leitman vai tornar-se mais rico, vai começar a sentir todas as outras pessoas e através de todas as outras pessoas vai sentir toda a natureza. Oran, antes da incorporação, Oran, tal como me conheço agora, e o Oran depois da incorporação, vão ser dois seres diferentes? Dr. Leitman, certo? Certo? Porque hoje, se não está incorporado com os outros, sente-se apenas a si próprio. E suponhamos amanhã, se começar a incorporar-se com os outros, através deles vai sentir toda a natureza. Owen, pode definir a mudança pela qual eu passei enquanto indivíduo como resultado desta incorporação? Dr. Lightman saiu do seu eu individual, do, do eu temporário que inclui apenas o próprio pequeno e passou a estar incluída de toda a humanidade e através deles sente, através da conexão com eles, sente a natureza infinita, a sua totalidade. Ora, o que é que eu preciso de fazer para incorporar? Como resultado do que é que acontece esta incorporação? Dr. Leitman, como resultado de querer sentir os outros tal como se sente a si próprio. Eu penso que tal como se sente a si próprio, nestas palavras, colocou toda a criação aqui. O que é que isso significa? Dr. Leitman, significa que quer sentir o seu próximo. Quem é, o que é, qual é o seu desejo, pensamentos, aquilo que o atrai, qual é o seu futuro. Se quer conectar-se dessa forma com o seu próximo, então alcança aquilo que ele alcança e ele alcança aquilo que você alcança e desta forma entram em conexão com o outro. Ora, eu ouvi dizer que o seu professor, o rapaz, escreve que por forma a incorporar, cada um precisa de se anular perante o outro. O que é que isso significa? Dr. Lightman, significa que cada um anula a sua sensação do eu, o seu ego, e quer conectar com os outros acima do seu ego. Ora, onde é que é isso, acima do ego? Dr. Lightman, acima significa que não é pelo benefício de uma realização egoísta, que está disposto a dar a todos, a todo o mundo, tudo o que tem. Oh, Rani, por que isso é importante? Dr. Leitman, porque desta forma todos nos conectamos.
Ora, eu não tenho assim tanta coisa para dar às outras pessoas. Dr. Lightman, então porquê? Tem o seu individualismo? Vamos falar do ponto no coração, esse seu desejo especial, graças ao qual existe e deseja alcançar algo, e isto é o que dá aos outros. Owen, como é que eu dou isto, por exemplo, a si, se eu desejar incorporar no doutor, dar-lhe este meu desejo, o que é que isso significa? Doutor Lightman significa que o que quer que possa retratar para si próprio que pode receber, não quer recebê-lo por si próprio, mas deseja dá-lo à outra pessoa. Ora, vamos suponhar que estamos a falar da sabedoria da Kabbalah, desenvolvimento espiritual. Digamos que quero desenvolver-me espiritualmente, é por isso que começo a estudar a sabedoria da Kabbalah e suponhamos que o doutor deseja o mesmo. Então preciso de fazer o quê para incorporar? Dr. Lightman, então dá-me o seu desejo e eu dou-lhe o meu desejo e tornamo-nos ambos incluídos no seu e no meu desejos, e o que recebemos é um vaso em comum, um desejo em comum. Ora, estamos aqui na doação deste poder do desejo que lhe damos. Eu dou-lhe o poder do meu desejo, o doutor dá-me o poder do seu desejo. Onde é que a força superior encaixa aqui? Porque a sabedoria da Kabbalah fala da relação com a força superior. Dr. Altman, a força superior já existe em cada um de nós e conecta-nos. Ora, e quando é que ele entra nesta imagem? Dr. Lightman, quando nós podemos, desta forma, passar uns para os outros o seu desejo por conexão. O outro passa o seu desejo de conexão. Ora, é uma condição que permite que a força superior se revele entre nós? Dr. Lightman, sim. Ora, então para que é que o Criador está à espera? Se eu quero sentir a força superior e o doutor quer sentir a força superior, por que é que ele está à espera que incorporemos um no outro? Por que é que simplesmente não vem ter connosco? Dr. Lightman, ele não funciona de acordo com estas suas leis. Ora, então como é que ele funciona? Dr. Lightman, ele funciona de acordo com a lei de que dá a cada ser criado uma oportunidade. E para além dessa oportunidade, cada ser criado precisa de concretizar as qualidades e forças que o Criador lhe deu quando ele nasceu. Mas então por que é que espera que incorporemos? Eu dou o que eu tenho, o doutor dá aquilo que tem, e é isso. Doutor Ótimo, porque através da incorporação construímos algo novo, algo comum. E então o que acontece é que esta qualidade comum é o principal. Dá-nos a intensidade e a plenitude da criação. Ora, a força superior. Ora, a força superior então preenche esta incorporação. Ora, vamos abrir isto um pouquinho. Disse que eventualmente todas as pessoas precisam de se tornar incorporadas. Estou totalmente certo. Que tipo de mundo vai acontecer então? Quando todos nos tornarmos incorporados? Dr. Lightman, todos vão entrar numa conexão com todos os outros e vão tornar-se como um homem, não só coração. E como é que isso vai influenciar a nossa vida do dia a dia, os diferentes conflitos? Dr. Lightman, eu acho que não vão haver conflitos então. E então vamos apenas querer estar conectados desta forma com o mundo. Ora, não vamos ficar incorporados nos nossos pensamentos, desejos, todos nós, em todos os seres criados. Outro lado, mas sim, sim, em todas as nossas qualidades, em todos os nossos desejos, o que existe em cada um de nós, o intelecto, o coração, vão ficar incorporados. Ora, e como é que isso vai enriquecer-nos? Dr. Lightman vai dar-nos uma profundidade na realização do mundo e vamos alcançar um estado em que cada um de nós vai sentir
o quão conectado, o quão dependente está do outro. Ora, me parece que na incorporação, cada um de nós de repente se torna tão rico, Dr. Lightman, certo? Porque se torna integrado de todos os outros. E em todos os. Ora, e para isso precisa ser uma pessoa especial, esperta, Dr. Lightman? Não, não de todo. Ora, e o que é precisa então, Dr. Lightman? Apenas querer. Apenas necessita de querer incorporar. Ora, no nosso tempo está quase a acabar e ensinou-me muitas coisas. Quando nós dizemos, quando a sabedoria da Kabbalah fala em incorporação, o que é que quer dizer? Dr. Lightman, incorporação. Incorporação entre os seres criados e dos seres criados para o Criador. Ora, e o que é que me deseja a mim, enquanto pessoa que começou a ter interesse na sabedoria da Kabbalah relativamente ao conceito de incorporação? Dr. Lightman, que comece a incorporar com todos os seres criados, do mais próximo para si, até ao que esteja mais distante de si, que não parem ponto algum neste avanço. Isto é o que eu lhe desejo. Ora, muito obrigada, Dr. Lightman, pelos seus desejos, pelas suas explicações. Obrigada por ter estado connosco. Conceitos básicos na sabedoria da Kabbalah, incorporação,